Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você, que fique muito claro, muito objetivo, muito didático, para que você possa absorver todas as informações que a gente aqui traz. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu tenho a honra de receber ilustres convidados, daí também o motivo do nome ser Direito Ilustrado. E hoje a gente recebe aqui o Christian Silva, dono da CS Results, é isso, né? Isso aí. E o Christian, ele é um administrador pós-graduado em Direito Tributário e ele traz diversas soluções para as empresas, para empresários que buscam aí soluções inteligentes na área do tributo, na área da consultoria, da contadoria e por aí vai. A gente vai conversar com ele e eu vou passar a palavra para ele complementar o nosso público. Vale dizer que nosso podcast vai ao ar às 21 horas, em quintas-feiras alternadas. Então, já dá um like no vídeo aí, escreve aqui embaixo Direito Tributário, para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas que procuram esse tema de tributo, né? E aciona as notificações, dá um like e compartilha. Olá, pessoal. Muito obrigado, Renan, pelo convite. Estou muito feliz e honrado de estar aqui participando desse podcast. Eu acho que o tributário é uma área onde a gente tem muita dificuldade de informação por parte da população em geral. Se você conversar com 10 pessoas na rua, provavelmente 9 ou 10 não saberá dizer o mínimo sobre tributos, sobre como ela paga os seus impostos, sobre como os impostos impactam na vida dela. Então, acredito que a gente vai esclarecer bastante coisa aqui e vai bater um papo legal. As pessoas só sabem xingar, né? Falar, tá muito claro. O sócio majoritário indesejado de toda empresa, né? Ou seja, o cara que mais recebe e que você não queria que tivesse like, pouco contribui com você. Pelo menos a gente acredita que o retorno não é verdadeiro, né? Exatamente. Então, isso que você falou é bem pertinente, porque eu falei da população em geral, mas o pior, a gente vai falar muito disso hoje, está na questão do desconhecimento do empresário, né? Porque o empresário é quem mais devia se interessar, porque o tributo, muitas vezes, impacta na margem de lucro dele muito mais do que o preço de compra do produto, por exemplo, o preço do frete, da logística. E a maioria dos empresários não tem essa preocupação em conhecer e entender como ele pode otimizar essa parte tributária. Christian, conta para nós um pouquinho de você antes da gente entrar no tema, aprofundar nisso. Casado, filhos? Sou casado com a Bruna, já estamos juntos aí, casados há 8 anos, mas juntos desde sempre, né? Costumo dizer. Acho que fazem já mais uns 17 anos que nós estamos juntos aí, namorando, casado, graças a Deus. Não tenho filhos. Sou um profissional da área fiscal tributária desde os meus 16 anos, estou com 34 para 35, então eu praticamente só fiz isso na vida. Passei desde empresas, grandes empresas, indústria, escritórios de contabilidade, consultoria. Iniciei a CS Results, né, com o objetivo de trazer clareza, como a gente vai fazer aqui hoje, e também trazer um resultado verdadeiro para as empresas. Eu tenho visto muito no nosso mercado tributário uma preocupação muito mais em trazer o resultado para a consultoria do que para o cliente. Então, a ideia nossa na CS é sempre o contrário. Primeiro, trazer esse resultado mesmo para o cliente e depois, obviamente, o resultado da consultoria, né? Trabalho, então, nessa parte tributária, contabilidade também, a gente atua bastante. Por quê? É importante você ter esse acompanhamento, esse planejamento tributário, toda essa parte aí mais consultiva, mas também você ter um acompanhamento mensal, uma contabilidade correta, uma contabilidade justa, né, em dia, também faz total diferença no dia a dia das empresas, né? Como hobby, eu gosto muito de correr, sou corredor, não sou lutador como você, já fui, né, em outras épocas, e esse é o Christian, né? É isso aí. Bom, lutador eu tô voltando agora, mas hoje eu sou piloto de kart, jogador de raquetinha, musculação, é o que eu faço todo dia, musculação, talvez de todos os esportes meus, o que eu mais sou fiel é a musculação. E o jiu-jitsu, né? Mas o jiu-jitsu eu volto semana que vem, porque esse final de semana tem torneio, eu não quero arriscar me machucar, porque machucar no jiu-jitsu é uma coisa meio comum. A cada 10 treinos, uns 3, você sai com alguma lesãozinha, sabe? Não tem jeito, é muito contato. Mas é aquela, né, pessoal?
Ele tá falando isso, mas ele é faixa preta, então... Então, Melhor 10 anos de faixa preta. Aí você chega lá, parece que se ganhar do Renan, você ganha uma fazenda. Então todo mundo quer vir desossar, arrancar o pescoço fora. Né? Christian, para encerrar essa primeira parte aqui de conhecimento, né? De conhecer o Christian em si, me fala uma dica, pode ser uma só, e escolhe dos três. Ou um livro, ou uma série, ou um filme. E não precisa ser relacionado a tributo, porque deve ser muito chato filme de tributário. Pode ser de qualquer coisa, só pra gente conhecer mais você. Olha, eu gosto muito do livro Monge Executivo. É um livro que eu já li acho que umas 3 vezes. E toda vez que eu releio esse livro, eu aprendo uma coisa nova, né? Sobre relacionamento, sobre liderança, sobre comportamento das pessoas e sobre humildade, né? É um livro que ele fala ali sobre de um rapaz, né? Que ele tinha um cargo numa empresa e ele teve uma ascensão muito rápida na carreira. E com isso, ele não teve tempo para focar nas outras coisas. Construiu, sim, uma família, mas construiu daquele jeito, né? Casou, foi tendo filho, foi levando, provedor de casa e tal, mas nunca deu a real atenção para a família, nunca entendeu o que era humildade. Afinal de contas, Renan, a gente sabe que quando você é jovem e você atinge um nível de sucesso muito rápido, você tem a armadilha de acabar ficando um pouco soberbo, né? Quando a gente é jovem, a gente pode ter essa prepotência, é muita energia, é muita disposição. E ele foi um cara assim, né? E ali, então, um momento que ele se deparou com um desafio, onde ele percebeu que ele era excelente no que fazia, um excelente profissional, só que ele não conseguia atingir ali as pessoas. Ele tinha uma dificuldade enorme com as pessoas, e essa dificuldade estava tanto no trabalho quanto na casa dele. E aí ele resolveu ir para um mosteiro, onde tinha um monge que já tinha sido um executivo de muito sucesso nos Estados Unidos, que ajudou várias empresas ali a sair do fundo do poço até o sucesso. E quando ele ficou sabendo que esse executivo era um monge que estava ali, e que ele ia conseguir aprender com essa pessoa, ele ficou empolgado para ir, porque inicialmente ele não queria. E ali dentro do mosteiro, nessas aulas que são só líderes que estão ali, né, ele conseguiu enxergar, né, o real sentido da vida, tanto na parte de relacionamento humano, dos negócios e espiritual, né? Então esse livro, ele é extremamente enriquecedor, eu indico para todo mundo. A realidade é que o executivo, aí já entrando no nosso tema aqui, o executivo, o dono da empresa, é solitário. Ele não tem com quem se relacionar para perguntar, para tirar dúvida, para se queixar, porque muitas vezes ele só tem subordinados que vão falar amém porque ele disse, mas ele não sabe a real verdade, a real opinião da pessoa. Então ele acaba ficando isolado, né? O topo é um lugar sozinho? É verdade. E é nisso que muitas vezes uma boa consultoria, seja na parte de contábil, tributária ou uma boa assessoria jurídica, auxilia o empresário para ter opiniões sinceras, né, e que realmente vão contribuir e ajudar ele. Isso que você contou a história do livro é o perfil de cliente que muitas vezes eu tenho. Né, no escritório, cuidando de algumas empresas, a gente tem essa figura do cara que é um cara bacana, muitas vezes até um cara difícil. Sim. Falta muitas vezes para o empresário uma inteligência emocional, de saber lidar, de ouvir crítica. E aí comigo eu falo para ele, você me contratou não para falar o que você quer ouvir, mas sim o que eu realmente acho. Quer conversar? E aí o cara, né, pô, tô pagando para isso, né? Agora eu vou ter que ouvir, vou ter né? que escutar. Eu falo o que a mulher não fala, né? O que a esposa do cara não fala. Que não vai querer desagradar o cara. Mas isso que você falou é bem pertinente. A gente tem... hoje eu trabalho muito nessa linha também, né? Da total sinceridade, né? Porque tem muito empresário que eu sempre fiz assim, é assim, e assim que sempre deu certo. Na verdade, não deu muito certo. Se tivesse dado certo, você não estava nessa situação XYZ. Né? Ou podia estar na situação X+. Exatamente. Né? E ele tá só no Z e ele tá achando que é legal. Exatamente. Então, a gente tem muito disso, sim, com certeza. Perfeito. Christian, entrando agora no mérito da questão, conta para nós. Qual a importância da contabilidade na gestão tributária das empresas? Legal. Renan, hoje qual é uma dos maiores dificuldades que a gente vê, né, nas empresas? Elas entrar em um emaranhados de dívidas tributárias, um emaranhado de confusões tributárias por falta desse acompanhamento. Então, quando a gente fala de contabilidade, a gente está falando do combo completo, né? Parte fiscal, parte de IDP, né? Departamento pessoal, parte contábil, parte societária,
entre outras coisas que acabam envolvendo aí esse meio. No Brasil, a gente vai falar mais sobre isso depois, né? A gente tem muita complexidade, burocracia de tudo, né? Você, advogado, sabe bem, né? Como é burocrático tudo aqui. Na área contábil não é diferente, né? E quando você que já estudou contabilidade, sabe bem disso, né? A contabilidade, ela é uma atividade que ela tem que ser feita de maneira muito cuidadosa, porque se você quebra uma parte dela, você perde tudo, você se perde completamente. Ou seja, se você não tem ali um registro correto das suas entradas, das suas saídas, um controle de vendas, controle de compras, projeção de fluxo de caixa, você acaba se perdendo bastante ali na sua gestão do negócio, né? Então, o que falta hoje, muitas vezes, é o empresário ele acoplar a contabilidade como uma parceira estratégica, né? Porque nós vemos muito hoje a contabilidade servindo só para quê? Recebe os documentos, faz a apuração dos impostos, manda a guia para o empresário pagar, ele paga e termina por aí. O cara só sabe disso. Ele só sabe que o contador entrega as coisas para o governo e manda uma guia para ele pagar. A ideia é que a contabilidade ela traga para você a guia para você pagar, óbvio que você precisa disso. O arroz com feijão faz, mas você vai mostrar o diferencial. Mas que tenha também relatórios estratégicos, como por exemplo, esse mês você comprou muito, vendeu pouco. É bom você analisar o porquê, né? Esse mês aqui você vendeu muito, comprou pouco. Como está seu caixa? Como está seu estoque? E o que você projeta para o futuro? Quero crescer 10% no próximo ano, quero crescer 5% no próximo ano. Ok, como que a gente vai fazer isso? Toda essa parte estratégica de crescimento, de acompanhamento, a contabilidade pode fazer. Ela pode fazer e pode fazer de maneira muito inteligente, com dados, relatórios, gráficos, né? E tudo junto com o empresário. Não dá para fazer sozinho, tá? Porque o contador ele não conhece o negócio do empresário como ele. O empresário tem muito mais visão do negócio do que o contador. Mas junto com a empresa e contabilidade juntos, conseguem fazer coisas incríveis para criar essa gestão aí bem eficiente. Entendi. E você falou que é bom fazer. E o que não é bom? Ou seja, quais são os principais erros contábeis que você observa nas empresas e que pode levar aí a problemas mais drásticos, como até questões tributárias, dívida ativa, etc. Tá. Os principais erros, eu acredito que seja você não se atualizar, primeiro, não ficar atento às novidades, às mudanças e às oportunidades. Por quê? Hoje, qual é os principais clientes que procuram a CS Results na questão do planejamento tributário? Empresas do Simples Nacional que estão crescendo e ao invés de criar um planejamento tributário para crescer de forma organizada, de forma ali mais enxuta, essa empresa vai passar o faturamento do Simples, abre outra. Vai passar o faturamento simples, abre outra. Enfim, atendemos um cliente esse mês, uma empresa que já está no quinto CNPJ de empresa do Simples, não está dando conta de gerir tudo isso, porque compra por aqui, paga por aqui, compra por aqui, paga por aqui, vende por aqui, entrada, saída, enfim, virou uma loucura. Contrata funcionário aqui, na verdade trabalha na outra, aí dá um grupo econômico, daí... Na parte societária, tem que ter um outro sócio para não juntar tudo e estourar o Simples, tem que ter mais uma pessoa, enfim, virou essa salada, essa bagunça, né? E o que acontece? A maioria das contabilidades, eu posso falar isso com total segurança, porque eu conheço muito bem o meio, de sul a nordeste, norte, eu conheço contabilidades do Brasil inteiro, elas estão preocupadas só em realizar essa parte do feijão com arroz. E acaba sempre, a consultoria acaba sendo sempre essa. Abre uma nova. Sendo que você pode, muitas vezes, estar pagando, e geralmente está, muito mais impostos do que você pagaria com uma única empresa no lucro real, ou duas empresas, de repente, né, para você fazer uma organização ali legal. Então, assim, além disso, você tem outros mecanismos que o empresário acaba não aproveitando da contabilidade, como, por exemplo, uma holding patrimonial, uma holding sucessória, entre outros mecanismos do planejamento tributário, e eu enxergo isso como a principal falha hoje do empresário dentro da contabilidade. Me parece, às vezes, que o cara quer abrir outro CNPJ, que ele cobra 2 mensalidades, uma de cada CNPJ.
E ao invés ele ter que trabalhar mais para fazer um lucro real. Lógico, acho até que não é justo o cara que é do lucro do simples pagar o mesmo valor do lucro real. Por quê? Porque dá muito mais trabalho pro contador do lucro real. Mas muitas vezes ele faz esse caminho mais simples, né? Literalmente mais simples. Abre outra simples. Mas o que acontece? Eu acho que isso aí também é falta... acontece sim isso daí que você falou e é falta de visão do contador. Sim. Por quê? O que acontece? Eu sempre falo assim, ó, que o empresário ele tem que enxergar o valor do seu serviço, né? Ao invés de só enxergar o preço, ele tem que enxergar o valor. Se ele enxergar o valor, você consegue bons honorários, né? Você consegue bons honorários. Por quê? Porque você vai estar mostrando para ele que com o seu trabalho ele economizou X de imposto, X de risco, X com funcionário e organização. Então, por exemplo, às vezes nessas 5 empresas do Simples não vai dar um honorário de uma lucro real. Uhum. Eu já peguei muitos casos que se você tiver 5 empresas no Simples Nacional, você não vai bater um honorário que você pode cobrar de uma empresa do lucro real. E se o empresário, o cliente, ele enxergar esse valor do seu serviço, que você realmente vai trazer para ele paz de espírito, né, que a gente gosta de falar, porque uma outra frase que eu escuto bastante, né, do empresário, outro dia um cliente, um restaurante aqui de Americana, ele falou assim, cara, eu quero dormir. Eu não tô dormindo. Porque assim, eu não gosto de ficar devendo. Eu não gosto. Eu tenho sabe? O cara, ele tem o orgulho dele, ele tem ali o brilho dele. Ele falou assim, eu não quero ir para minha casa, sabendo que eu tô trabalhando igual um condenado. Meus funcionários estão ralando aqui, minha empresa tá gerando, né, todos os dias emprego, renda, e eu sou um devedor contumaz por falta dessa organização, né? Então, assim, se você mostrar... Você imagina, você pega um empresário desse, que está nessa situação, faz um planejamento para ele, que ele vai ter toda a segurança, vai conseguir pagar seus impostos e vai dormir tranquilo. Outro erro que eu vejo, que aconteceu um tempo atrás, é a falta de aprofundamento no próprio cliente. Então, eu, Renan, vou começar a atender uma empresa de determinado segmento. Eu vou estudar o que tem sobre isso. O contador deveria fazer, ou deve fazer, o mesmo, né? Sim. Teve um caso em uma cidade longínqua aí, que todos os restaurantes japoneses da cidade estavam lascados, e peixaria também. Os contadores todos ali estavam fazendo o recolhimento da alíquota errada do peixe, de ICMS. Diferente. Aí veio uma multa. A multa seria suficiente para fechar metade dos restaurantes. Aí o trabalho foi empurrar, foi depois negociar, parcelar, tudo, porque o erro já tinha acontecido. Foi o contador. Lógico, o cliente pagou a menos, né? Mas pagou a menos a ordem de quem? Né? Complicadíssimo. E isso é uma coisa que em países longínquos acontece. O cliente não tem como saber, né? Ele contrata para o outro fazer. Exato. E eu já peguei um caso de uma empresa que tomou essa multa, né? A multa realmente é pesada. Sim. Né? O restaurante de porte médio, vamos dizer, hoje é maior, hoje ele está num porte grande, né? Aqui da cidade, não vamos falar nome, mas na época a multa foi em torno de R$40 mil. Eu vi demais. Eu vi de mais de 100. Então, assim, mas, assim... porque também entra multa, entra isso, aquilo, né? Vai... Não, minto. Era 80 mil. 40 mil é porque na negociação, negociaram lá, cada um ia pagar metade, então ia ficar 40 para um, 40 para o outro. Mas a multa total era R$80 mil. Aí você imagina R$80 mil com um restaurante. Sim. O meu cliente queria processar de todo jeito o contador dele. É complicado. Falando sobre consultoria tributária, quais são os serviços mais procurados pelos seus clientes na CS Results? São 2, né, os principais. O planejamento tributário, hoje eu acho que o maior procura nossa é o planejamento tributário. E eu particularmente gosto de indicar esse serviço para o cliente, tá? Sempre começar pelo planejamento. Por quê? É uma hora onde eu vou conhecer a empresa do cliente, onde a gente vai entrar, vai entender as operações, vai entender o que ele precisa de fato. Né? A gente consegue ter criar um relacionamento com o cliente. Porque o planejamento, Renan, ele não é feito só, você passa os seus dados aqui, eu vou fazer e te entregar. Não. A gente constrói a 4 mãos, sempre com o empresário. Tanto que no nosso planejamento a gente tem previsto 2 ou 3 reuniões. A primeira reunião para conhecer, para falar... 3 reuniões. A segunda reunião para fazer a apresentação prévia e ajustes, sempre tem ajustes para fazer,
Que aí no meio do caminho o empresário fala, nossa, eu esqueci de falar isso aqui, esqueci disso, esqueci dessa situação. Faz esse ajuste e a apresentação final. Se precisar, a gente faz até mais reuniões. Durante esse período em que a gente está fazendo essas reuniões, nós já estamos criando um relacionamento com o cliente. Então, ele começa a entender nossa seriedade, nosso profissionalismo, e a gente também começa a entender o cliente, onde ele quer chegar, de uma maneira muito mais clara, né? Então, o planejamento tributário é vamos dizer assim, o serviço que mais nos procuram e é o que eu mais gosto de oferecer de primeiro momento. Depois tem a recuperação de créditos tributários, que aí é onde a gente fala de valores mais elevados, né? Onde a gente consegue trazer valores para o caixa da empresa e também ter ali uma remuneração maior, inclusive por parte do serviço. Né? Seria muito prático para mim procurar... Só oferecer o segundo caminho. Exatamente. Só que você não arruma a casa da pessoa. Sim, e também não crio esse relacionamento. Né? Então, assim, igual como eu disse no começo, eu fundei essa consultoria com esse objetivo de ter os clientes satisfeitos não só com o resultado, mas também com a experiência que ele tem com a gente. Entendeu? Dele saber que, ele pode contar comigo. Eu tenho muitos clientes que acabam se tornando meus amigos, meus colegas. Mandam mensagem para mim muitas vezes de final de semana. Cris, está acontecendo uma situação. Cara, eu não sei o que eu fazer, você pode me ajudar? Então, assim, isso é muito legal. Né? Isso é muito bacana. Saber que você fez um trabalho tão bem feito e gerou tanta confiança que o cliente te procura até para assuntos que muitas vezes nem é da sua alçada, né? Eu não sei porque eu não fiz psicologia, que é o que mais procuro. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você, quero que você coloque no comentário. Você acha mais fácil um amigo virar seu cliente ou um cliente virar seu amigo? Pronto, deixa essa no ar. Como a consultoria pode ajudar as empresas a mitigar riscos tributários? Olha, a consultoria consegue ajudar as empresas a mitigar riscos já no primeiro momento. Tá? Porque a gente faz uma revisão dos últimos 5 anos, só para o pessoal entender, no nosso Código Tributário Nacional, o período prescricional, né, do crédito tributário, dos débitos, ele ocorre em 5 anos. Então, por isso que a gente sempre fala de 5 anos para fazer os trabalhos aí da consultoria. Sempre que a gente faz essa revisão, a gente já consegue encontrar todos os gaps que a empresa tem ali durante o caminho. Tomou um crédito indevido, esqueceu de fazer um lançamento, esqueceu de entregar uma declaração, está com uma pendência aqui, o que pode gerar risco para ela? Dentro dessa situação, eu já consigo apresentar para o empresário o que ele precisa fazer para acessar esse risco aqui. Daqui para frente, você tomou esse crédito aqui desse produto, mas não pode. A legislação, apesar de parecer que sim, ela veda esse tipo de crédito. E muitas vezes não foi analisado corretamente. A partir de agora, já corta, e aí a gente pode vir nos últimos 5 anos e fazer essa correção. E a gente já estima para ele quanto que ele vai levar de multa no caso dele ter uma fiscalização ali. Então, esse é um trabalho que a gente faz bastante e vou te falar, 100% das empresas têm gargalos. Nesse sentido, 100%. Se você está assistindo a gente, é empresário, a sua empresa tem sim algum risco tributário. Pode ter certeza disso. Essas são 100% das empresas. Depois disso, a gente começa a analisar outras vertentes do negócio. Né? Então, assim, como você faz a sua operação de vendas, como que você fatura suas notas, como que está o CST, como que está esses códigos aí, que são coisas básicas, mas que também pode trazer risco para ele. Você está aproveitando os benefícios tributários? Está deixando de aproveitar? Está usando um benefício que já foi revogado, que já não está vigente? Acontece muito. Por exemplo, teve uma época aqui em São Paulo que teve uma majoração das alíquotas de ICMS, né? Tanto que do ICMS normal quanto daqueles que tinham benefício fiscal aos produtos. O Dória aumentou ali. Salvo engano, foi na época da pandemia, teve um baita de uma explosão, porque, aumentando imposto na pandemia, virou uma loucura. Muitas empresas, depois que acabou esse período, continuam pagando essa alíquota majorada. Né? Já tinha dado o período ali, já tinha sido, né, vamos dizer assim, encerrado, né? O período que o decreto ali propôs
para essa regra, só que as empresas, por falta de atualização, de conhecimento, continuou pagando essa alíquota majorada. Então, nesses casos, a gente faz o quê? A gente vem, corrige tudo e restitui tudo para o cliente, esses valores que ele pagou a mais. Ainda dá tempo. Dá tempo. Ainda está dentro dos 5 anos. Dentro dos 5, né? Aí vai. Então corre aí, você que acha que pagou a alíquota alta, conversa com o seu contador, procura uma consultoria especialista para poder te ajudar nisso. Lógico que o Christian está aqui, mas você tem a liberdade. Com certeza. Na sua experiência, quais são os principais riscos que as empresas enfrentam em relação à legislação tributária? Olha, o principal é desconhecimento, né? Como eu citei aqui agora, o principal o principal risco é tomar uma dívida ativa, é tomar uma dívida tão alta que ele tem que fechar as portas para pagar. O principal é desconhecimento. Por quê? Por exemplo, né, a gente tem hoje vários benefícios fiscais. Vou falar para você um benefício muito legal para o e-commerce que é em Minas Gerais. A gente tem um regime especial onde você deixa de pagar 7% nas suas vendas interestaduais para pagar ali perto de 1%. Né? Então, você tem uma redução significativa e muitos empresários do e-commerce estão em São Paulo. Estão vendendo para outros estados, pagando 12% de ICMS, pagando 7%, pagando 4% quando é produto importado e deixando de aproveitar esse tipo de benefício. Então, assim, esse é um só. Né? Tem no Espírito Santo, tem em Santa Catarina, tem benefício de importação para você desembaraçar com alíquota menor em Santa Catarina. Tem vários benefícios, Renan, que o empresário ele não conhece e acaba deixando de aproveitar. Então, acho que o principal é desconhecimento. Né? O segundo que eu vejo é desorganização. Né? Muitas empresas vêm para a gente faz um planejamento e chega na conclusão que ela até pode ser lucro real, mas não tem organização para isso. Que é o que eu falo para o cliente, para você migrar do Simples Nacional, que é um regime, vamos dizer assim, inicial ali das empresas, né? Depois do MEI, vem o Simples, que é um regime muito mais tranquilo de você controlar, que é um regime que tem pouca fiscalização, pouca atenção por parte do fisco, do estado, do federal, e ir para o lucro real, onde você vai ter muito mais atenção do fisco, vai ter créditos de PIS, COFINS, ICMS, IPI, vai ter ali uma apuração do imposto de renda e contribuição muito mais abrangente, que vai envolver todas as suas despesas, todas as suas receitas. Então, assim, você precisa ter uma organização. Então, tem muitas empresas que a gente já avaliou, viu que tinha ali uma possibilidade boa para ser lucro real, mas acabamos ali orientando o cliente a não fazer por falta de organização da parte dele. Porque acaba colocando um alvo nas costas dele, né? Eventualmente, certas manobras vão atrair muito, né? Acaba atraindo, por quê? O governo hoje, ele não trabalha mais naquele esquema de lá atrás, né? Que ele vem na sua porta, bate lá, viu? Quero os seus livros fiscais, né? Eu já tenho... Hoje eles fazem os cruzamentos de dados. Exatamente. Então, assim, ele pegava lá um papel, ficava lendo e te autuava. Hoje, o governo trabalha totalmente com eletrônico. Cruzamento de declarações acessórias, que a gente chama, onde você vai informar para ele, eu vendi isso, apurei o ICMS assim. Aí tem uma outra, eu vendi isso, apurei o PIS/COFINS assim. Eu vendi isso, apurei imposto de renda e contribuição assim. Aí uma outra, essa aqui é minha confissão de dívidas, que é a DCTF. São várias declarações. Essas declarações têm informações em comum. Então, você vai ter informação, por exemplo, do PIS e COFINS aqui, na ECF também e na DCTF também. Então, ele vai fazer sempre esse cruzamento. Né? Ou se der alguma inconsistência nos dados que você está apresentando, você vai receber uma notificação. Você pode ser notificado e ser fiscalizado. Uma empresa que é mal organizada, que não tem essa organização, ela tende muito mais a ter essa situação, acontecer essa situação com ela, de ter alguma inconsistência e ser apresentado para ela ali uma fiscalização, alguma situação assim. E aí você já viu, né? O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? É minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê?
Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Como você acredita que essas mudanças podem impactar? Bom, na verdade, fala sobre a reforma tributária. Legal. Qual a sua visão sobre as propostas atuais e as mudanças que estão sendo discutidas? Então vamos lá, esse tema é o do momento, né? É o hype. Quando eu acho que foi lá em 2014, eu fui numa palestra, uma aula sobre Sistema Tributário Nacional, com o Dr. German San Martin. Não sei se você conhece, já ouviu falar. É um advogado tributarista incrível, sou muito fã do Dr. German. E nessa aula, ele falou, ali como né, eu estava naquela época ainda começando essa parte de consultoria, né, era mais operacional, ele falou sobre o Sistema Tributário Nacional, como funciona, tudo ali, Simples Nacional, presumido, lucro real, as alíquotas, etc. Só que ele citou uma coisa muito importante, né, que ficou na minha cabeça desde então. A reforma tributária ideal seria aquela que desonera, né, mais os produtos e serviços para que o cidadão, né, a população em geral, sentisse esse efeito na hora de fazer compras, na hora de adquirir serviço, no dia a dia dela, né? Então, o que acontece? Qual que era a proposta, né? Que ele falou que seria a ideal. E é muito interessante. Desonerar produtos e serviços e tributar com maior assim, força a renda, né? Assim você traria uma equidade maior na questão do pagamento de tributos, porque quem ganha mais pagaria mais, porém o serviço que é o mesmo para todos, né? Você vai no mercado, você pode ganhar 20 mil, eu posso ganhar 2 mil reais, o preço do mercado vai ser o mesmo
para mim e para você, e é onde pesa, né, para as famílias brasileiras. Mas o que acontece? A reforma tributária nossa, que está ocorrendo agora, ela não focou nisso. Ela focou mais em simplificar esse sistema tributário, que hoje a gente chama de manicômio tributário. Cara, eu acabei de escrever isso. Alfredo Becker, né, que fala sobre isso. Exatamente. Cara, eu juro, eu tava pesquisando, era isso pra achar a capa do livro, mas no fim não encontrou. Não é tão comum, né? Não é. Só que no nosso meio, né, do tributário... Que coincidência, né? Tá, manda. É um cara que morreu sem ter sido reconhecido, ter tido o reconhecimento que ele tem hoje. Ele escrevia doutrina e, sei lá, morreu como louco. Teve várias, né? Sim. Tiveram várias. O Enéas foi outro. É outro, que agora a gente olha e fala, puto, cara, tem razão. O que ele falou realmente fazia sentido, mas na época era louco. Então, o que acontece? O manicômio tributário é porque você tem PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, todos esses impostos, cada um tem sua legislação própria. Cada um tem ali a sua regulação própria. E quando você fala de PIS, COFINS, por exemplo, você tem PIS, COFINS do lucro presumido, PIS, COFINS do lucro real, PIS, COFINS da importação, PIS, COFINS de retenção. ICMS eu não vou nem começar aqui, senão a gente vai ter que fazer outro podcast só para falar de ICMS, de tão complexo que é e tantas modalidades que existem desse imposto, desse tributo. Então, essa simplificação, Renan, ela é discutida desde os anos 90. Desde lá atrás já tem essa reclamação, essa percepção dessa complexidade absurda. Por quê? Eu entendo que, por exemplo, para nós que somos profissionais, quanto mais complexo é melhor. Sendo bem Reserva sincero. de mercado. Exato. Quanto mais complexidade para o cliente, mais ele vai precisar do meu trabalho. Mas como cidadão, é um absurdo. Porque a maioria das pessoas não faz ideia do que elas pagam de impostos. Valor aproximado na nota. Aquilo ali não diz nada, entendeu? Então, assim, a ideia da reforma ela é justamente simplificar, né, esses tributos, enxugar. Então, todos esses tributos que eu citei, eles vão se tornar praticamente 2, né, que vai ser o IBS, o CBS e o imposto seletivo, que é o imposto do pecado ali que chama, né, que é um imposto regulador. Então, lá em 2019... começamos ali com a PEC no Senado, na Câmara, avançou, a gente que é da área já está falando da reforma desde lá. Quando chegou em 2023, né, teve lá a emenda constitucional que promulgou a reforma, e aí quando aconteceu isso, aí todo mundo já falou, opa, realmente vai acontecer. E aí começamos a estudar, e agora ela já está em lei complementar, né, agora já está em lei complementar, 214 de 2025, onde vai regular tudo isso, vai juntar o ISS e o ICMS num tributo só. Então, você imagina, né? Cada estado tem sua legislação. Cada município tem sua legislação. A gente vai juntar em um só, tudo isso. A forma de recolhimento, pelo menos, né? Mas o valor, cada um cobra o seu. Não, vai ter uma alíquota ali já definida. A única questão é a distribuição, né? Porque aí cada estado vai ter sua distribuição, né, conforme o posicionamento do estado, né? Certo. Mas então, por exemplo, certos produtos que entram pela Baixada Santista, ela vai pagar um imposto em São Paulo, depois outro imposto e vai para Bahia. Aí ela vai ter que passar pelo estado do Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo, até chegar na Bahia. Cada estado que ela passar, ela vai pagar ICMS. Depois tem a ST, né? Vai ter uma substituição tributária, alguma coisa para... Mas vai ter que pagar diferentes alíquotas em cada estado que ele atravessa. Na verdade, a ideia é sempre pagar para o destino, né? Certo. Então, por exemplo, vamos supor, eu estou em São Paulo, vou vender a mercadoria para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o destino, ele que vai ter aí, vai receber aí os produtos, né? O imposto. Né? Exatamente, sempre pagar por destino. Hoje acontece isso com o diferencial de alíquota, que a gente cobra, então vende para o outro estado e ele recebe ali, o destino recebe essa diferença de alíquota. Então, a ideia é fazer esse pagamento para o destino. Porém, se você vê que todos esses tributos, né, todas essas legislações, cada um tem a sua ali, tá certo que os regulamentos do ICMS, eles têm ali uma base muito parecida, porque tem uma lei complementar, que é a Lei Candir, que ela fala como deve ser e até onde o Estado pode ir com o regulamento dele.
Porém, de qualquer forma, a gente vê muita regulamentação própria, sabe? Tem estado que, por exemplo, já aconteceu com um cliente meu, cobrou ICMS-ST sem ser devido. E parou o produto na barreira, cobrou e foi aquela, ou paga... Ou não sai. Aí eu falei pro cliente, falei assim, ó, é o seguinte, o que você pode fazer é judicializar. Mas o que você vai gastar? Né? Paga, depois você tenta pegar de volta. Mas assim... Tem que ver se compensa. Não compensava. E eles sabiam disso. Então assim, eles já paravam... Então, na verdade, é uma propina, né? Pagou o café deles. Pagou o café. Então, assim, isso vai acabar, né? Porque a gente vai ter uma legislação única, né? Assim, que vai ter todos esses tributos. E aí depois tem a CBS, que é as contribuições sobre bens e serviços. Essa aqui vai absorver o PIS, COFINS e o IPI. Né? O IPI com exceção da Zona Franca de Manaus. Né? Ele não entrou 100% ali na reforma. E, além desses, só para finalizar, vai ter o imposto seletivo, que é esse que eu falei, né, sobre produtos que são nocivos à saúde e meio ambiente. Entendi. Então, assim, você vê que eu falei que acaba sendo não tão simples. Quer dizer, então, que minha bebida e meu cigarro vai ficar mais caro? Pode ser. Charuto. Hoje já tem, né? O IPI já Anabolizante? Tô brincando. A testosterona. Mas esse não é nocivo pra saúde, né? Depende do jeito que quanto você usa, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, assim, você vê que a gente falou de 3 tributos aqui para uma pancada de impostos e modalidades de recolhimento, né? Então, assim, a reforma ela visa isso, simplificar o sistema tributário brasileiro. Legal, interessante. Última pergunta no mérito aqui quais oportunidades uma empresa tem ofertado quando ela tem uma boa assessoria, uma boa gestão e uma boa assessoria tributária? A primeira oportunidade, eu acredito que seja você ter visão clara do preço de venda dos seus produtos. Você realmente saber que o seu preço, seu valor, ele está competitivo e está trazendo a margem de lucro que você espera do seu negócio. Por quê? O que acontece? A gente tem muitos clientes de e-commerce. A margem do e-commerce ela é muito apertada. O e-commerce ele tem venda em alta escala, né? Tem uma quantidade de venda alta, porém a margem de lucro ela é muito apertada. Então, qualquer deslize que o empresário der, que a empresa der ali, nas operações dela, no entra controle, no prejuízo. Ela fica no prejuízo. Então, assim, tem muitos empresários, né, que eles têm muitas vendas, fatura muito mesmo, chega a faturar 1 milhão, né? Faturar 1 milhão, 500 mil reais, falando de empresas menores, mas não vê dinheiro. Praticamente tem um salário ali que, na boa parte das vezes, é menor do que o salário do funcionário que ele está empregando. Então, assim, a nossa consultoria consegue te ajudar a maximizar o seu lucro, né? A diminuir o seu custo, né? Tanto tributário, muitas vezes a gente ajuda até outros pontos, a gente consegue encontrar gargalos em outras falhas operacionais que vai trazer o lucro para a sua empresa. Porque assim, a gente tem que entender o seguinte, você abre uma empresa, você corre riscos, você gasta dinheiro pra caramba no começo do negócio, né? A gente sabe como nós somos empresários, você só gasta, você não vê dinheiro, você só investe, né? Você fica sem dormir, você passa mal, você tem vários problemas. Para que isso? Né? Muitas pessoas, hoje em dia, demonizam, né, o empresário, né? Tipo, como se fosse o vilão do negócio, porque é como se a gente estivesse sempre numa vida de rei, né? E que não merecesse aquilo, devia ser para todo mundo assim. Concordo, desde que todo mundo pague o preço, né? Porque muita gente quer, né, ali chegar, mas não quer pagar o preço. Aí é muito fácil, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que a consultoria consegue trazer para o empresário o que realmente ele merece, o que realmente é devido para ele, que é o lucro, trazer o lucro. Cara, eu conheci um consultor de empresa muitos anos atrás, vou dizer uns 6 anos atrás. Eu lembro que ele conversava com alguns parceiros nossos, ele falava assim, eu não sei porque esse cara continua com a empresa dele. Ele tinha que vender tudo isso e trabalhar para alguém que ele ganha mais dinheiro, porque ele está se comprometendo, está correndo risco disso, aquilo e tal, e o lucro dele está minúsculo. Ou ele muda tudo, ou ele vende e vai trabalhar para alguém. Juro, e ele não falou isso uma vez só.
É, Porque aí falta, né? Saber fazer uns ajustes aqui, outro lá, e se não der, abandona o navio. Tem que exatamente. ter esse discernimento de até onde vale a pena investir, né? Mas ele estava sendo bem duro para a pessoa se tocar do que ela precisava ainda se ajustar. Cara, eu falo o seguinte, né? Tem muitos casos em que o empresário ele está numa situação tão difícil que realmente até a gente olha e pensa isso, né? Já aconteceu comigo, acho que com você também, né? Olha, você está tentando salvar a sua empresa, está tentando fazer ela performar, só que, não sei, né? Às vezes a gente até parece que não vai funcionar, né? Que é muito mais fácil ele encerrar ali e trabalhar para alguém, trabalhar em outro negócio, mas a maior parte das vezes, se a empresa tem público, tem venda, tem demanda, então, quer dizer, ela consegue performar, ela fatura. Onde que está o gargalo? Onde que está fugindo? O que acontece bastante, acabei não citando isso, deixei passar, isso aqui é muito importante, é o empresário não ter o entendimento de que a empresa tem que ser mais rica que ele. Você entendeu? A minha empresa, ela tem que ser muito mais rica do que eu. Então, muitos empresários, eu acho que talvez a maioria, inverte essa lógica. A empresa é muito pobre e eu sou rico. Eu estou andando de carrão, mansão, minha empresa está às mínguas. Se eu precisar, eu não tenho um planejamento, um caixa para investimento, não tenho um caixa para inovação, eu não estou investindo na empresa adequadamente, eu não estou investindo em pessoas, não estou investindo em maquinário, não estou investindo em inteligência artificial, que hoje é muito importante. Então, assim, isso também traz solidez para a empresa, essa mentalidade de que se eu estou enriquecendo, muito bom, só que a empresa tem que estar sempre mais rica do que eu. Quem fala muito isso é o Luciano Hang, né? Dono da Van. Ele fala assim, a empresa rica, dono pobre, empresa milionária, dono rico. Então, assim, eu sempre fui andando ali atrás da empresa. E o segredo do sucesso é esse. E faz sentido porque a gente vê inúmeros casos de empresas que estão quebradas, mas o dono não está. O dono está super bem, entendeu? E até o pessoal, a Rádio Peão, né? Pô, o cara tá reclamando, não paga nada, e olha o carro do cara, o cara tá andando de Porsche, não paga nada, entendeu? A empresa tá com caixa negativo. Mas por quê? Porque realmente muitas vezes o empresário inverteu essa lógica, né? É por isso que a minha empresa chama Renan Fará Advogados. É meu e acabou. Sou eu e eu. Tô brincando. Se a empresa tá rica, você tá junto, né? A gente tem que dividir esse bolo. Bom, vamos lá para o último quadro aqui que a gente chama de frente para a sentença. Nesse quadro você tem direito de responder ou de recorrer. Não precisa responder, só passa para frente, tá? Quando você acredita que as reformas tributárias realmente visam simplificar o sistema ou apenas muda a forma como os impostos são cobrados? Eu acredito que sim, tá? Que é para mudar o sistema. Inclusive, a gente tem a previsão de que a nossa área tributária fiscal ela vai enxugar muito, né? Os profissionais hoje que estão na área, a gente tem aconselhado muitos, principalmente os mais novos, a se aperfeiçoarem para serem consultivos, porque a consultoria não acaba. As empresas sempre vão precisar de pessoas consultivas. Agora, a execução em si, isso daí a gente tem uma previsão que vai diminuir muito. Porém, é importante, né? A reforma tributária, ela tem um período de transição, que vai começar ano que vem, com teste, vai começar bem suave, né? Ano que vem, uma alíquota teste, e vai até 2033. Então, assim, nesse período de 2026 a 2033, nós teremos muito trabalho, mais muito, porque praticamente a gente vai trabalhar em 2 regimes, o regime novo e o regime antigo, né? Mas quando consolidar, se tudo der certo, se consolidar e tudo acontecer, eu acredito que vai sim simplificar bastante o nosso modelo. Qual a sua opinião sobre a ideia de um imposto único? Isso facilitaria a vida das empresas? Olha, a reforma vai trazer praticamente isso, né? São 2 impostos ali, mais tributos, perdão, mais o seletivo. Então, com certeza facilitaria, né? Vai facilitar. A gente... Para quem não sabe, tributo é um
é um gênero. Aliás, tributo é um item maior. Imposto, taxa, tarifa, tudo entra dentro do tributo. Então, quando você fala tributo, você engloba tudo. Imposto não é tudo que... nem todos os tributos são impostos, porque taxa, tarifa também é Perfeito. tributo. Tá? Só para contextualizar. Isso, legal. Então, assim, Renan, a gente vê, por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje, muitas vezes dá vontade de chorar quando eu tenho que explicar para o empresário o ICMS-ST. A forma de cálculo, como que funciona, quanto que é devido. Enfim, aí tem o ICMS-ST, ICMS diferido, ICMS suspenso, ICMS isento, ICMS XYZ. Então, assim, só de eu falar isso, você já percebe que com a reforma é IBS. É IBS. Como que funciona? Assim, assado e pronto. Não vai ter toda essa volta. Mas vai ter os itens com benefícios da cesta básica, por exemplo? Vão ter. Só que assim, não vai ter toda essa complexidade, sabe? Então, assim, eu entendo que sim. No mundo inteiro a gente já tem o IVA, né? A gente já tem nos países desenvolvidos e você vê que é muito mais simples. Você viaja para fora, você tem essa percepção muito claramente. Que a forma de apurar tributos nos outros países, né, esses que já usam o IVA há muito tempo, ela é muito mais simplificada. Então, eu acredito que o nosso IVA, que é um IVA dual, né, ele vai trazer essa simplificação. Na sua visão, a carga tributária no Brasil é justa ou há uma necessidade urgente de revisão? Eu gosto sempre de dar um exemplo assim, ó. Pensa comigo. Se eu falo para você, ó, tem um carro para te vender. Tá, quanto você quer nesse carro? Eu quero 300 mil reais. Aí você me dá 300 mil reais. Eu te entrego uma BMW X5, uma X6. Toda equipada, nova, revisada. Você vai achar que foi justo? Sim. Você vai achar que foi justo. Porque é um carro que vai te entregar segurança, conforto, design, desempenho, status. Então, assim, você pagou 300 mil por um carro. Agora, e se eu te entregar um Fiat Uno 97? Não. Ou uma Areia, por exemplo, que vai explodir na sua mão. Você vai virar para mim e falar, pô, Christian, 300 mil por isso. Então, assim, eu sempre faço essa analogia da carga tributária. Se fosse... A gente compra Fiat Uno há muito tempo, né? Exatamente. Então, assim, a carga tributária, ela é pesada. Mas tem países que têm uma carga maior que a nossa. Dinamarca é o país que tem mais carga tributária, sabia? Exatamente. Só que entrega mais ainda, né? Sim. É igual nosso serviço. O cara paga um preço, mas recebe outro valor. Perfeito. Então, assim, se você tivesse serviços públicos de qualidade, eu acredito que a carga tributária do Brasil seria justa, seria adequada. Uma saúde, qualidade, segurança, educação, principalmente educação, né? Eu acho que a educação nossa está indo para o ralo, mais do que os outros itens, porque tudo começa na educação. Então, assim, eu digo para você que sim, a carga tributária ela é injusta. Você paga IPVA para ter uma boa rodovia. Entrou na rodovia, ela é uma concessionária e você paga o pedágio. O pedágio. Exatamente. Então, assim, é um bis in idem na gente, né? A gente paga 2 vezes. Exato. Então, assim, a gente tem a carga tributária elevada, sim, mas o maior problema está no retorno dela, né? Então, assim, o brasileiro, em geral, tem que ter essa preocupação. E essa ideia que surge na internet, na verdade, está no Planalto, de tributar os bilionários, os 56 bilionários que existem no Brasil. Né? Uma comoção enorme para 56. O que você acha sobre isso? Cara, não deu certo, né? Não deu certo em vários países do mundo, né? Não, o que acontece é que o cara migra. Assim... Vocês querem cobrar aqui? Eu vou para qualquer outro país que não cobre. Eu acho assim, né? As pessoas que romantizam, né? A Venezuela, por exemplo. Vamos usar de exemplo. Para você que não sabe, você que não tem esse conhecimento, né? A Venezuela é um país muito próspero. Era um país que era para ser um país assim maravilhoso, né? As reservas de petróleo, tudo que eles possuem ali, era um país para ter um desempenho ali maravilhoso. O que aconteceu? Exatamente isso, né? Começaram a querer jogar tudo no colo dos ricos para manter ali aquele hegemonia de poder, e teve essa migração, que foi praticamente um êxodo, né? Ali dos ricos, e a situação que o país se encontra hoje, todo mundo vê. Mas você está falando... Não estou aqui entrando na parte política. Estou entrando aqui na parte tributária, realmente.
o efeito que tem você fazer uma política populista, né, em cima de tributos. Então, quando você vai legislar sobre tributos, você tem que ser técnico. Você tem que deixar a ideologia, tem que deixar a direita, esquerda, seja qual for do lado, que você tem que ser técnico. Você sabe que existe na Constituição Federal, eu acho que está até no Código Tributário Nacional, a previsão do IGF. Esse alarme está tocando é fogo ou não? Nem é aqui. Parece. É que se Tá for. bom. Se for Desculpa, fogo, pessoal. Se estiver pegando fogo, você vai ver o final trágico desse podcast. Bom, tem a previsão do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que existe nos Estados Unidos. E no Brasil... Bom, no Brasil não foi nunca regulamentado, porque quem tem que regulamentar é o político, que é o que tá com a grande fortuna, né? Então isso tá desde 88 lá e nunca ninguém pôs a mão. E isso que estão falando dos bilionários não é exatamente isso, tá? O IGF, pelo menos em outros países, ele funciona da seguinte forma. O cara morreu e tem mais de X milhões da moeda deles, né? No caso de dólar, aí ele tem duas opções. Ou ele é tributado em 50% o inventário dele, ou os bens que ele deixar. Nos Estados Unidos é assim. É. Ou a família pode se antecipar e fazer doações para onde eles quiserem. Lógico, né? Em determinadas instituições. E é por isso que eles fazem doações para universidade tal, e na universidade tal tem salas com nome de família tal, porque foram eles que doaram. Aí depois a família inteira pode estudar lá, já tá pago. Por quê? Porque é 1 milhão que já mandou para lá, né? Então, existe essa previsão. Então, ao invés de você pagar para o governo, ele põe onde ele quiser, e talvez nunca ponha, né? Talvez receba um Fiat Uno, você se antecipa e doa para uma instituição X. A ideia é legal. Porém, nunca sai do papel, porque justamente quem teria que pagar esse imposto é quem está ali para legislar e não vai deixar isso passar adiante. Diferente da situação dos bilionários, que são 54, é até absurdo, tanta energia em cima de 54 pessoas que tem a grande facilidade de falar, aqui no Brasil vai taxar? Tchau. Então eu levo tudo para fora. E aquele que investe vai falar, eu vou investir no país onde o cara que eu estou investindo pode sair de lá, também não investe. É um efeito dominó, efeito cascata terrível, né? Exatamente. Bom, é igual eu falei, né? Volto a falar. Quando você vai legislar sobre tributos, você tem que ser técnico. E acho que falta muito disso Então volta no técnico. E o tarifaço de 50%, que o cara envolve tudo? Bom, isso eu não sei se o nosso programa vai antes ou depois dessa conclusão da história do tarifaço, mas se por acaso ele tivesse sido aplicado, o Christian volta aqui para explicar pra gente, combinado? Vamos, com certeza. Será um prazer. Tarifaço envolvendo Trump, Bolsonaro e Lula. Então, virou até uma brincadeira isso aí na internet, né? Tipo assim, eu não sei, né? A gente fica... né? Com certeza tem muita coisa envolvida por trás, coisas que nós sabemos e coisas que não serão divulgadas. Sim. Né? Que a gente nem vai ficar sabendo. Porque quando fala de poder americano, cara, a gente tá falando da maior economia, da maior potência do mundo, né? Então, assim, é entre as maiores potências do mundo e hoje ainda é considerada a maior. Mas parece uma coisa de briguinha de escola, né? Dá essa impressão, né? Eu vi hoje um vídeo, eu vou até pedir para você colocar esse dele antes, tá? Porque esse tema é difícil, né? Eu vi hoje um vídeo do Eduardo Bolsonaro, nosso deputado estadual, ele não é estadual, federal, né? Federal. Mas é pelo estado de São Paulo. Isso. Que tá lá licenciado, morando nos Estados Unidos, dizendo que se não vai impactar os 50%, então vamos cancelar visto, vamos implicar mais um monte de exceção. Vamos, esse é o cara patriota que tá a favor do Brasil. Cara, assim... A favor dos brasileiros. E aí aquela coisa, né? Lamentável, né? Não tem outra palavra para usar num momento como esse, sim. Você sendo brasileiro, e assim, eu sou... eu tenho minha opinião política mais voltada para eu não gosto direita, dos dois. né? A minha opinião, na verdade, é não gostar dos dois, tá? Não, assim, não falo nem do candidato, mas os meus pensamentos, eles são mais uns pensamentos de uma pessoa de direita. Com todo respeito aqui à esquerda. Concordo. Nenhum lado é ruim. Eu acho que as políticas... o importante é a dialética, fantasiosas, né? E banais que são ruins. As extremas, né? Tanto de um lado quanto de outro. Dos dois lados. Então, assim, tem muita coisa disso. Mas quando você fala da parte técnica, das ideias propostas para um país bacana, eu acho que os dois lados têm virtudes, né? Os dois lados têm virtudes. Mas, assim, ver uma pessoa que é brasileiro, que tem o privilégio de estar lá fora do Brasil, aí também do jeito que está, aí também é complicado, mas é um privilégio, não é qualquer um que tem esse privilégio.
e fazer esse tipo de ação que vai impactar, porque assim, é muito legal, parece que ele está dando um tiro de fuzil, né, no governo atual. Mas quem paga por isso é a população, o presidente, os deputados, os senadores. Eles também. Os Estados Unidos é o maior comprador de suco de laranja do Brasil. Tá? O Brasil é o maior exportador de suco de laranja para os Estados Unidos. Sim. A partir do momento que entrar o tarifado 50%, já não vai mais ser interessante eles comprarem do Brasil. Vão ter que comprar do segundo melhor preço, que talvez não seja tão interessante. Ou seja, eles vão pagar mais caro. Também. Se a gente parar de vender para eles, vão comprar de quem? Vai pagar quanto? Entendeu? É ruim para todo mundo. É ruim para todos, não é só o brasileiro. Agora, a gente que precisa comprar... não compro nada dos Estados Unidos. Remédio, a gente compra remédio de lá. E vai impactar onde? Nossa, quem vai pagar essa conta sempre vai ser a gente. Sempre a população. E aí você imagina o pai de família com 2 filhos para criar, que ganha ali, sei lá, 2, 3 salários mínimos, muitas vezes. Entendeu? Esse é o cara que vai sofrer mais. Então, assim, antes de fazer esse tipo de política, devia ser pensado sobre isso. E empresário também, você que produz soja, vende aqui para os Estados Unidos, traga aqui sua fazenda inteira e venda aqui. Porque ele falou, né? Vem para os Estados Unidos, aqui a gente vai acolher o empresário, porque eles adoram latino. Chegou lá, é porta aberta, tapete vermelho. Vamos lá, se você pudesse criar um imposto inusitado, qual seria e por quê? No Brasil? Sim. Sobre a ignorância. Acho que nada ia arrecadar mais do que o imposto sobre a ignorância. Mas ele não ia saber, não ia pagar. Qual foi a situação mais engraçada que você já presenciou um cliente tentando entender sua situação tributária? Você fala para o cliente conseguir entender o que estava acontecendo ali? Exatamente. Cara, tiveram algumas, que isso não tem graça, né? Geralmente não é igual piada de advogado. Eu não dou risada porque costuma ser verdade. Não tem graça. Por quê? Porque eu vou ter que dar um jeito dele entender, né? Mas geralmente é quando eu tenho que explicar o ICMS-ST. O cara, ele difícil para ele entender que ele vai ter que pagar um ICMS dele. Por exemplo, eu vendi esse celular. Eu vou ter que pagar o ICMS desse celular e vou ter que pagar mais um ICMS que é pela cadeia de venda desse celular. Também, vamos supor, eu vendi para você, você vendeu para ele, que vendeu para o fulano, para o ciclano. Então, eu já paguei os 2 ICMS aqui já na origem da indústria. Não é difícil explicar, mas o difícil é você explicar o cálculo e o porquê que tem que fazer isso, entendeu? Não entra na cabeça do empresário. O mais difícil não é nem isso nem outro, é fazer ele pagar, né? Agora paga. É dureza. Aí que dói, né? Christian, perfeito. Eu acho que foi bem legal. Você quer acrescentar alguma coisa, alguma mensagem? Acredito que foi especial para mim estar aqui hoje. Agradeço de coração, fiquei feliz. Obrigado aí, pessoal do estúdio também, que me recebeu super bem, de coração. Quase não deixaram você subir, né? Quase fui barrado na entrada. Não sei se o pessoal pensou que eu ia, né? Enfim, mas agradeço, né? De verdade, foi legal, né? Desde que a gente se conheceu, trocamos uma ideia bacana. E hoje também eu acho que a gente agregou bastante, né? E deixar uma mensagem. Pessoal, procurem saber sobre impostos, procurem saber sobre tributos, né? Vamos ter um desejo de saber mais sobre isso, que com certeza vai impactar na sua vida aí. Seja você pessoa física, pessoa jurídica, né? Tem uma empresa, é importante que você conheça os tributos para você fazer valer os seus direitos também, né? E na hora de você reclamar do seu político, você reclamar com propriedade, você reclamar de coisas que realmente impactam na sua vida. Não só aquilo que vai ser bonitinho de ouvir na televisão, uma coisa legal de falar, mas coisa que vai melhorar a sua vida e a vida da sua família. Christian, eu tive recusas de pessoas, advogados tributaristas, para falar comigo aqui. Não é um tema fácil. E as pessoas têm medo até de fazer feio, sabe? De falar algo que não é verdade, ou que depois ele vai ser contradito. Então, veja que tem que ter coragem de sentar aqui e falar sobre um tema tão espinhoso. Tem que ter. Segundo, é um tema que as pessoas muitas vezes não gostam. Por quê? Porque ninguém gosta de ver a conta no vermelho, ninguém gosta de ver determinadas coisas, a conta que tem que pagar, boleto. E o tributo não passa disso também. Então, as pessoas têm uma certa repulsa a certos temas. É verdade. Então, também mais uma dificuldade. E por isso, parabéns por ter enfrentado esse desafio de vir aqui.
aconteceu de que esse é o primeiro dia que a gente grava aqui. Então o pessoal lá nem sabe que o Renan Fará, um podcast Direito Ilustrado, tá aqui, né? Sim. Aqui é uma fábrica, chama Fábrica de Podcast, chama da Ju Freitas, né? Juliana Freitas. Então quem quiser conhecer esse ambiente aqui é muito legal. E agradeço muito você ter topado por todos esses motivos. O Christian já é um parceiro meu de trabalho, né? A gente já consegue oferecer para as empresas. O meu trabalho casa com o dele, na verdade complementa e não tem nada a ver. Complementa e não tem nada a ver um com o outro. Por quê? Porque eu faço a parte jurídica, ele faz a parte administrativa, exatamente, que é muito interessante, muito mais rápido, né? Então, é um amigo e parceiro que fico feliz de ter topado estar aqui. Oh, show de bola. Pessoal, não se esqueçam, nosso podcast vai alternado, né? Quinta-feira sim, quinta-feira não, às 21 horas no YouTube. Se inscreva, compartilhe, escreva aqui Direito Tributário para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. Acione as notificações para sempre ver vídeos novos aqui no nosso canal. Grande prazer tê-los aqui e a gente se vê na próxima. Um forte abraço. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num ambiente, num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.